Seja bem-vindo ao quarto episódio da série Recupere a Sua Esperança aqui do Foca no Livro. Estou muito feliz de compartilhar essa palavra com você hoje. Seguimos no estudo do Salmo 40, vendo várias razões que Davi apresenta aqui nesse salmo para que você, independentemente da sua situação atual, que você esteja enfrentando, recupere a sua esperança. Vamos ler hoje 3 versículos do verso 6 ao verso 8. Diz assim: Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Esse trecho, talvez você se recorde dele se você conhece a Bíblia, em especial o Novo Testamento, porque ele aparece no livro de Hebreus, no capítulo 10 do livro de Hebreus. Há uma citação praticamente literal aqui desse versículo, há um trechinho diferente, provavelmente na sua Bíblia, na tradução que você está usando ou costuma ler. Há uma diferença, especialmente aqui nessa parte, quando diz: mas abriste os meus ouvidos, aqui no Salmo, geralmente é traduzido por causa de uma tradução que é muito importante na história bíblica, na história da igreja, chamada Septuaginta. A tradução, em geral, diz um corpo me preparaste. É uma questão de tradução mesmo. E o autor de Hebreus pega esse pedacinho do Salmo e, curiosamente, ele atribui essas palavras a Cristo. Ele diz: quando Cristo veio ao mundo, ele disse, ele proclamou. E aí vem a citação, então, desse trecho do Salmo. A gente sabe que Davi, da linhagem de Davi, vem Jesus, o Messias, e havia uma promessa, na verdade, várias profecias de que o trono não se afastaria da linhagem de Davi. De fato, o Messias vem dessa linhagem, e esse salmo é um salmo messiânico, especialmente nessa passagem, e a gente sabe disso por causa do autor de Hebreus, que faz essa referência. E de fato, se a gente olha aqui, a gente percebe como Jesus cumpriu o que diz esse trecho do Salmo, porque num contexto em que sacrifícios e ofertas eram exigidos pela lei, ele fala para Deus: olha, você não pediu isso, você não exigiu holocaustos e ofertas pelo pecado. E isso é estranho, isso gera dúvida no primeiro momento no nosso coração, porque a lei exigiu isso. A lei pediu isso. Então, por que é que Davi está dizendo que Deus não pediu isso? Porque, e aí novamente, por causa do que diz o autor de Hebreus, a gente sabe que esse é um salmo messiânico, e a gente percebe que em Cristo, esses sacrifícios e ofertas, esses holocaustos e ofertas pelo pecado, que eram apenas uma sombra de uma realidade superior que estava por vir, em Cristo essa sombra se tornou realidade. Então, essas palavras que Davi diz já profeticamente se referem a Jesus, quando ele diz: eu estou aqui no livro, ou seja, nas profecias, nas escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus tinha e que Jesus leu e ensinou. Então, no livro está escrito a meu respeito, esse eu, esse meu. Olha que incrível Davi ter escrito isso centenas e centenas antes do próprio nascimento de Jesus, mas se aplicar de forma tão perfeita a ele. Então, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Jesus disse isso, que a comida dele era fazer a vontade do Pai, que ele veio para a glória do Pai. E aí, finalmente, a tua lei está no fundo do meu coração. Havia várias profecias também no Antigo Testamento dizendo que essa lei deixaria de estar no exterior, gravada em tábuas de pedras ou mesmo em textos, e ela passaria a estar no nosso interior, gravada nos nossos corações. E de fato, essa é a missão do Espírito Santo. Quando alguém se converte a Jesus, o Espírito Santo tem esse papel de nos ensinar. Jesus disse isso no Evangelho de João: o Espírito Santo vai guiar vocês à verdade, a toda a verdade.
Ele lhes ensinará, os lembrará de tudo aquilo que eu os ensinei. Então veja, por que isso aqui deve nos levar a recuperar a nossa esperança? Eu quero que você pense nisso e recupere a sua esperança, fortaleça a sua esperança, porque as fases mais difíceis da nossa vida podem ter o aspecto de um sacrifício, e às vezes a gente acha que a gente precisa sim sofrer e passar por sacrifícios para experimentar alegria, para ter esperança, mas a gente precisa se lembrar de que, embora a vida proponha assim desafios e que o sofrimento tenha um lugar importante no amadurecimento do discípulo de Jesus, Jesus já sofreu por nós. Ele disse: olha, você me preparou um corpo, ou você abriu os meus ouvidos para ouvir a tua vontade, ou você preparou um corpo para que eu sofresse, para que eu vivesse essa tua vontade, que me dá grande alegria. E de novo aqui há um link com Hebreus, no capítulo 12, depois você pode olhar, que fala que por causa da alegria que fora proposta a ele, ele suportou a cruz. E há uma mini mensagem, quero recomendar para você a mini mensagem número 5, que está no canal já postada, que fala exatamente sobre isso, sobre o fato de que nós fomos destinados à alegria, baseada justamente nesse texto de Hebreus, quando o autor de Hebreus diz que por causa da alegria que lhe fora proposta, Jesus suportou a cruz. Então, esse texto está nos mostrando que Jesus se alegra em fazer a vontade de Deus e, embora essa vontade incluísse a cruz, a morte, a dor, a humilhação, ele se alegrou com a perspectiva da nossa redenção e a possibilidade de fazer com que essa lei que estava gravada no coração dele e que Davi também amava e buscava cumprir, que essa lei fosse gravada também no nosso coração, mediante a ação de regeneração e santificação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus nos ensina e grava essa lei no nosso coração para que nós possamos cumpri-la. Quero que você recupere a sua esperança nessa parte 4, nesse quarto episódio da nossa série, porque o sacrifício final não te aguarda, porque Jesus já sofreu e já sacrificou no seu lugar. O seu destino é a alegria, o seu destino é ter a lei de Deus gravada no seu coração para que você possa cumpri-la com alegria, para que você encontre alegria em fazer a vontade de Deus. E na luta contra o pecado, nós temos uma vitória prometida e assegurada por causa da vitória de Jesus. Nós podemos perseverar e recuperar a nossa esperança. Se você curtiu esse vídeo, se essa mensagem te encorajou, te abençoou, deixa um like. Se você está acompanhando pelo IGTV, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos, compartilha nos seus stories. Se você está no YouTube, deixa um like, um comentário, um testemunho, se inscreve no canal. E eu espero você para o próximo episódio na semana que vem da nossa série Recupere a Sua Esperança. Deus te abençoe.